Sobre o imprescindível amor, ou o amor como uma condição, amar a Deus como uma condição imprescindível. Vou dizer o que é isso, né? Imprescindível é uma coisa que não pode ser dispensada nem renunciada. Você não pode renunciar o amor a Deus. Então eu quero falar muito sobre a gente amar a Deus. Que Deus nos ama já é fato, né? Não há como a gente questionar o amor de Deus por nós. Agora a gente precisa pensar do nosso amor para com Ele. É algo extremamente necessário amar a Deus. E Mateus 24:12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos iria esfriar. E ali amor é ágape. A gente pode pensar, né? Não, ali é ágape. Se você for olhar no original lá, a palavra é ágape, ou seja, é o amor verdadeiro. E ele diz que a iniquidade ia crescer tanto que o amor, algumas versões colocam lá, de quase todos iria esfriar. E a gente tem que cuidar desse negócio chamado amor, que Deus colocou no nosso coração. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, eu vou ler aqui. Diz assim a palavra do Senhor: e a esperança, ela não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor já foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo quando Ele veio morar em nós. Então, você tem um amor dentro de você, amém? Eita, amém fraco. Você tem um amor dentro de você? Amém, né? Eu garanto que você tem um amor aí dentro. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. E eu sei que, se não todos, acho que todos aqui são de Deus, então tem um amor dentro do seu coração. Eu coloquei no Google para saber o que era imprescindível. Repara o que é que ele falou lá. Eu coloquei assim: o que é imprescindível na vida, ou seja, o que é que não pode faltar na vida. Repare que o Google disse lá. Ele disse: saúde, relações significativas, propósito e autoconhecimento. Eu digo, sensor. E aí depois ele coloca mais embaixo: também pode ser segurança financeira, lazer, diversão, autonomia e liberdade. Aí eu digo, oxe, não tem nada espiritual aqui. Apesar que essas coisas são boas, né? Mas cadê as coisas espirituais? Eu vou repetir o que é que o Google disse, né? Sobre o que é imprescindível na vida, ou seja, o que não pode faltar na vida: saúde, relações significativas, propósito de vida, autoconhecimento. E depois ele colocou lá: segurança financeira, lazer e diversão, autonomia, que é você, né, conseguir criar normas para você mesmo, e liberdade. E eu digo, está faltando algo aí, está faltando as coisas espirituais propriamente dita. Ou seja, está faltando o amor, amar. Amar a Deus é uma condição imprescindível. A gente não pode não amar a Deus. E é sobre isso que eu vou falar. Em Marcos capítulo 12, versículo 28 a 29, diz assim: aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Em Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18 diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus, Deuteronômio 6:5, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Isso na velha aliança, né? Já dizia: ame ao Senhor assim. Israel tinha isso na cabeça, que eles tinham que amar a Deus. Em Levítico 19:18 diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Quando a gente vai olhar nos 10 mandamentos, que está escrito em Êxodo e Deuteronômio, Êxodo 20 e Deuteronômio capítulo 5, não fala para a gente amar a Deus, né? E aí eu fiquei achando interessante, então eu fui dar uma olhada.
nos 10 mandamentos não diz assim, ame a Deus, né? Mas diz que você não pode ter outros deuses diante dele. E diz assim, não te encurvarás a elas, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. Aí ele diz, está no decálogo, né? Nos 10 mandamentos. E faço misericórdia em milhares, até 1000 gerações, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Deus vai mandar a bênção, né? Segundo a velha aliança, até 1000 gerações daqueles que o amavam. Apesar de não ter a ordem assim, né? Ame a Deus, mas a gente percebe que tem isso no texto, né? Que a gente deveria amar ao Senhor. Em Josué, capítulo 23, versículo 10 e 11, diz assim, um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus, o que peleja por vós, como já vos tem dito. Portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor vosso Deus. Então às vezes a gente só vê um lado, né? Não, um põe 1000 a correr, 2 põe 10.000, e para aí, mas só que o texto diz, ó, guarde a vossa alma. Portanto, já que Deus vai fazer isso na sua vida, já que Deus vai fazer demônios correr de você, 1000 e 10.000, mas aí ele diz, ó, portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor vosso Deus. Então repare que Deus quer ser amado, sabia? Eu diria assim, ele não precisa ser amado, mas ele quer ser amado. Ou seja, se você não amar a Deus, Deus não vai deixar de ser Deus, ele não vai ficar com nenhuma crise existencial, ele não vai ficar com ansiedade, não vai ficar com nada. Mas ele quer ser amado e ele merece ser amado. E a Bíblia toda, na verdade, eu vou ler um monte de texto aqui, eu vou ler mais do que falar minhas palavras, vou ler texto. Mostra que a gente tem que amar a Deus. Amar a Deus é uma condição imprescindível. Eu não sei como é que está o seu amor por Deus. As coisas da vida, as situações, os problemas, tal, não sei como é que está o seu amor por Deus. Eu queria que você, enquanto eu estivesse falando, você ficasse questionando o seu coração. Como é que está o meu amor para com Deus? Como é que está o meu amor para com Deus? Está legal, né? Está mais ou menos... Está 10, 5, está na média. Em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, diz assim, agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Repare, o que é que Deus pede de ti, ó Israel? Senão que, é o que é que Deus pede? Temas o Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. O que é que Deus pede de ti? Tema-me, guarde os meus mandamentos e me ame. Então Deus quer ser amado, sabia? Eu vou repetir isso porque não quero que você entenda que Deus está um coitadinho lá chorando, dizendo, fulano não me amou hoje, não falou comigo. Não, Deus não tem isso, Deus não tem nenhuma crise nenhuma. Mas Ele quer ser amado e Ele merece ser amado. E Ele pede que a gente o ame. E amar a Deus é algo imprescindível, ou seja, é algo que a gente não pode deixar de fazer. Você tem que fazer. Agora, por que Deus pede para a gente amá-lo? Vou dar algumas razões aqui. Primeiro, porque quem ama quer o bem da pessoa amada. Não é verdade? Amar faz muito bem. Romanos 8, 28 diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de quem? De quem amam a Deus. Na verdade, Deus está dizendo assim, se você me amar, eu vou fazer as coisas acontecerem na sua vida. Se a gente quiser pegar esse texto ao pé da letra, ele está dizendo isso. Todas as coisas contribuem juntamente. Aí continua, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Percebe, irmão? Então a gente tem uma mania de pegar versículos isolados, metade do versículo, começar a fazer uma bandeira, né, de fé. A gente tem que ter cuidado, porque
A Bíblia a gente tem que ler ela e tentar ver ela no máximo que a gente puder. Então as coisas vão contribuir sim para os bens de todo mundo. De quem ama a Deus e é chamado por Ele para ser dele. Para esse sim, as coisas todas vão contribuir juntamente. Vai fazer algo na gente. Diz assim o texto, Jeremias 9, 29, 11 a 13. Eu não estou pedindo para você ler, né? Está aqui para a gente ganhar tempo. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Oséias 2,14 diz assim: portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. A primeira coisa é essa, é que amar é algo imprescindível, porque Deus sabe que quem ama faz o bem à pessoa amada. Trazendo, você vai fazer bem, Deus vai fazer bem a você. Segunda coisa, porque amar é algo que atrai eu vou estar falando e vou explicando, a correspondência. Porque o amor, ele é correspondido. Amar a Deus é viver uma relação plena de amor. O que é que eu quero dizer com isso? É que se você amar a Deus, você vai ter certeza que Ele vai te amar também. Na verdade, Ele nos ama antes da gente amá-lo. Mas quando você ama a Deus, Deus vai corresponder esse amor. Eu não sei se você já amou alguém, e você amou e a pessoa não dava nada de lá para cá. É ruim pra caramba. Você gostar de alguém e essa pessoa só dá patada em você, é bom? É ruim demais, né? Você amar alguém e esse alguém não diz nada. Você diz eu te amo, a pessoa nunca diz eu te amo também. É ruim. Mas na relação com Deus é uma relação de troca. O amor, esse amor, Deus vai corresponder. A Bíblia diz assim, Jeremias 31:3: há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno eu te amei, também com amável benignidade te atraí. E 1 João 4,19: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu coloquei aqui, retributivo, ou seja, quando você ama a Deus, Deus vai retribuir esse amor. Então amar é algo imprescindível para a sua vida e para a minha vida, irmãos. Terceira coisa, porque amar, ele elimina o medo. Amar a Deus nos liberta do medo. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. 1 João 4:16-18. Se você amar a Deus, o medo vai fugir de você. Se você viver o amor que Deus tem para você, você vai perceber que o medo, ele não tem lugar. Eu já falei que o inimigo do amor não é o ódio, né? Eu gosto de dizer isso. O inimigo do amor é o medo. A gente pensa que o inimigo do amor é o ódio. Não é o ódio o inimigo do amor. O ódio não dá nada para o amor. Mas o inimigo do amor é um negócio chamado medo. Quando você começa a ficar com medo, é como que abafa o amor. Tem gente que não se relaciona com Deus porque tem medo dele. Pensa que ele, né, por ser tão santo, tão poderoso, ele vai vir pesado para você. Aí você deixa de amá-lo, o medo toma conta de você, na verdade. Então o verdadeiro amor lança fora o medo. Diz assim em Hebreus 2:14-15: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que, pela sua morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então amar é algo que não dá para descartar, entendeu? Você não pode servir a Deus com medo. Você não pode servir a Deus como se Ele fosse um benfeitor, né? Alguém que vai estar lhe dando as coisas e tal.
A relação perfeita com Deus é a relação de amor. E Deus quer isso da gente. Outra coisa, por que amar a Deus é algo assim imprescindível? Porque é a melhor forma de nos aperfeiçoar. Amar a Deus nos faz melhores. Quando você ama a Deus, você fica um cara melhor, uma pessoa melhor, um homem melhor, uma mulher melhor. Colossenses 3,14 diz: sobre tudo isto, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Preste atenção aí. E meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. João 14, 21 e 23. Quando a gente ama a Deus, sabe o que acontece, irmãos? Vou colocar dessa forma que eu escrevi aqui. A Trindade estará em nós, na pessoa do Espírito Santo. Ele está na pessoa do Espírito Santo. A Trindade, como se estivesse na pessoa do Espírito Santo em você. Se a gente amar a Deus, é a melhor forma de você se aperfeiçoar, sabia? Não é você começar de repente a ler. Se você quer ficar perfeito, ame. Ame a Deus, que é o foco dessa mensagem. Ame a Deus. Outra coisa que a gente vê, porque o amor assim ele é imprescindível, é porque nos livra do que não podemos nos livrar. Amar a Deus nos traz livramento. Salmo 91, 14. Quem gosta do Salmo 91? Todo mundo, né? Todo mundo gosta do Salmo 91. Eu gosto também. Mas repara o que é que diz lá no Salmo 91, verso. No finalzinho lá do verso 14, é o que diz o Salmo 91. Pois que tão encarecidamente me amou. Aleluia. Deus, né? Deus dizendo, porque vocês me amou com uma forma tão grande. Aí ele diz, também eu livrarei. Poluei no alto retiro, porque você conheceu o meu nome. Então Deus está dizendo aqui que se você amar Ele encarecidamente, parece que Deus está pedindo aqui, né, com carência, encarecidamente me amou. Ou seja, você me amou como se eu fosse tudo para você. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou livrar você. E vou pôr você num lugar alto e seguro, porque você me conhece. Salmo 145, 20 diz assim: o Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Então amar a Deus, ele traz livramento, traz segurança. Quando você ama a Deus, é como se você atraísse a mão poderosa de Deus a seu favor. E eu quero que você fique questionando o seu coração: quanto é que eu amo a Deus? Como é que está o meu amor para com Deus? Isso é importante, querido. Eu quero que você guarde, né, de que não é isso que vai determinar a sua vida, porque na verdade a gente só ama porque a gente foi amado primeiro, né? Mas quando Deus acha um homem ou uma mulher que realmente é apaixonado por Ele, ama Ele apaixonadamente, garanto a você que Deus gosta muito. Deus gosta muito disso. Outra coisa, porque amar a Deus é algo assim imprescindível, é porque amar nos faz íntimos dEle. Amar nos faz um com Ele. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 8,3: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dEle. Se alguém ama a Deus, essa pessoa é conhecida dEle. Ou seja, Deus sabe aqueles que o amam. Quem ama a Deus, Deus conhece o nível do nosso amor para com Ele. Outra coisa, eu estou sendo bem rápido, certo? Porque para amar a Deus nos traz, eu coloquei aqui, coisas inéditas. Você quer coisas extraordinárias de Deus? Você quer coisas que, digamos assim, não se vê tão facilmente? Você quer ter um relacionamento com Deus diferenciado? Sabe qual é o segredo, irmão? É amá-lo. É amá-lo.
E a gente bem sabe que amar, né? Sei lá, você vai acordar e você vai entender que Ele está ali, que a presença dEle é importante para você. Você vai trabalhar, você vai resolver uma coisa, você recebe uma bênção, você diz, ó Deus, obrigado e tal. Ou seja, você tem esse relacionamento aproximado. E a Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 2,9, mas como está escrito, preste atenção nessas coisas, né? As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que? Aleluia! É para o crente, tão somente? Não. É para aquele que está na igreja? Não. É para aquele que sabe recitar versículo bíblico? Não. Tudo isso é bom, mas é para aqueles que o amam. É por isso que é uma das áreas que Satanás ataca, assim, pesado, é tentar mexer com o nosso amor para com Deus. E quando acontece qualquer coisa com a gente, ele quer logo fazer com que a gente fique, né, digamos assim, de mal de Deus. Quando você diz, Deus, ó, eu estou de mal, viu, do Senhor, porque o Senhor, parece que o Senhor não está me vendo não direito. Então, se você quer coisas maravilhosas, ame a Deus. Aleluia. E eu comecei dizendo, Romanos 5,5, que o Espírito Santo derramou o amor já no nosso coração. Então ele já pôs o amor no nosso coração. A gente tem que fazer com que ele saia, né? A Bíblia diz, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, você tem que tirar o amor de dentro de você. Eu já falei aqui uma vez, lá na igreja eu falei, e eu ainda não consegui fazer isso. E eu fico meio chateado comigo, porque eu não consegui. Eu já disse aqui, acho que uma vez eu já disse, lá na igreja eu já disse, que eu ainda não consegui, rapaz. Eu quero fazer uma música só para Deus e que eu não vou, ninguém vai ouvir essa música, só Ele. Deus, que eu quero fazer isso, até hoje eu não consegui. Eu não sei, acho que eu estou precisando amar mais. Eu digo, Deus, eu quero fazer uma música que ninguém vai ouvir essa música, só o Senhor vai ouvir. Eu só vou cantar para o Senhor. É como se fosse uma coisa exclusiva sua. Não quero que ninguém diga, essa música... Não, eu quero que só o Senhor escute. E eu não consegui ainda, Nelinha, é brincadeira. Já tem tempo que eu estou querendo. É sério, já pensei em fazer, parei. Eu fiz uma, mas depois eu digo, não é essa ainda. Essa ainda não está muito boa, não está muito boa. Essa não está muito boa. Eu queria fazer uma canção, hein, Lucas? Falando para Deus, que tocasse seu coração. Mas eu fiz, né? Depois eu digo, não, essa ainda não está top não, ainda não está top não. Eu quero fazer uma música que quando eu cantar, humanamente falando, né, que os olhos de Deus brilham, meu filho, tá? E eu sei que só quem vai conseguir fazer isso é o próprio Deus, o Espírito Santo, né, me inspirando para que eu faça para Ele algo que Ele merece ser ouvido. Eu ainda não consegui, mas eu vou conseguir antes de ir para o céu. Então amar a Deus vai fazer a gente, vai trazer coisas inéditas, irmão, na sua vida. Pode ser no seu coração, vai trazer coisas inéditas, coisas que você vai dizer, meu Deus, que coisa maravilhosa, eu não vi isso ainda, né? Eu não vi na vida de ninguém isso. Não é que você vai ser o exclusivo de Deus não, né? A gente sabe que Deus não tem filhos exclusivos, filhos prediletos. Deus não tem, certo, irmão? Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos íntimos. Os filhos que a gente acha que são prediletos de Deus, ou seja, que Deus parece que tem um negócio a mais, é porque eles são íntimos de Deus. Não é porque eles são melhores não, necessariamente. É porque eles são íntimos de Deus, então ele é como se ele fosse melhor do que os outros. Não tem alguns irmãos, você diz, parece que esse irmão, parece que não é melhor do que os outros. Não tem isso. Na verdade é porque talvez essa pessoa, esse homem, essa mulher conseguiu amar a Deus de uma forma melhor do que a gente. Outra coisa de que mostra que o amor ele é algo imprescindível é porque o amor nos dará o reino e nos dará muitas coroas. Amar nos faz especiais, está escrito, né? Espera aí. Vou ler isso aqui, acho que eu repeti aqui, mas tá bom. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam.
Deus tem prometido coroa da vida a quem o amam. Diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, diz Paulo, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então a coroas da vida, a coroa da justiça, na verdade é para quem ama a Deus. Muito mais do que qualquer outra coisa. Então hoje, o foco dessa mensagem é que amar a Deus é algo imprescindível, certo? Ou seja, não dá para você dispensar. Saúde é boa? Legal. Coisa boa é ter saúde, meu irmão, né? Seria bom que a gente não tivesse problema nenhum. Eita, coisa boa é ter saúde. Você ter lazer, se divertir com quem você gosta, ama, eita, coisa boa também. Comer, eita, coisa boa. Família, maravilha. Propósito de vida, ou seja, alguém que sabe o que quer da vida, eita, coisa boa. Tem gente que não sabe nem para onde vai. Então, quando você consegue achar o seu caminho, dizer bem assim, eu sei aonde eu quero chegar, eita, coisa maravilhosa, isso você tem que ter, família, etc. Mas a melhor de todas é amar a Deus. Amar a Deus vale mais do que tudo isso junto aí. E aí, para a gente caminhar já para o fim, deixa eu ver, Deirinha disse que ia demorar, mas não vou não, tá entendendo? Como é que eu posso demonstrar que amo a Deus? Se amar a Deus realmente é esse negócio especial. Eu tenho 1001 razões para amar a Deus. Aí um desafio, Escrever 1001 razões. 1001 razões para amar a Deus. Eu tenho. Você tem razões para amar a Deus? Acho que uma das maravilhas que Deus nos fez é a família, É uma das maravilhas, e a igreja, para mim, é uma das maravilhas que Deus tem na terra, é a igreja do Senhor. Mesmo com os probleminhas que as igrejas têm, a igreja do Senhor tem ainda, mas para mim a igreja é uma bela, a noiva de Jesus Cristo, a igreja do Senhor. Mas aí, como é que eu demonstro que amo a Deus? De forma prática, Eu quero saber, pastor, como é que eu demonstro que amo a Deus? Já que amar a Deus tem todos esses benefícios. Então, como é que eu demonstro que amo a Deus? Eu vou dizer algumas razões, 5 razões, de como é que você faz na prática para você demonstrar a Deus que você o ama. Primeira razão é você tendo consciência do seu pecado e do perdão dele. Pense como Deus gosta quando um cidadão, uma cidadã, um filho dele, reconhece o seu pecado. Reconhece também não só o seu pecado, porque isso poderia trazer até uma deprê, Mas você reconhece o seu pecado, mas você reconhece o perdão. Você diz, Deus, eu sei quem eu fui, até quem eu sou, mas também eu sei da graça do Senhor que me alcançou e que me alcança. Esse reconhecimento do seu pecado e do perdão é uma forma de você demonstrar que você ama a Deus. Tem um texto na palavra que diz assim: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e o outro 50. Jesus que contou isso aqui. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, Jesus pergunta, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse, disseste bem, julgaste bem. Lucas 7, 41 a 43. Vocês lembram dessa história? A mulher vai, a mulher pecadora, E aí o Simão começa a dizer, como é que Jesus, um santo, aceita essa pecadora beijando os pés dele, aquela coisa, Como é que se ele fosse profeta, ele ia entender que essa mulher é uma perdida, E ele ia rejeitar essa mulher. Jesus aí conta a história de um cara que devia 500 dinheiro e o outro devia 50. E perdoou o cara, ninguém tinha como pagar,
Ele perdoou. O que acontece? Jesus pergunta: quem você acha que vai ser mais grato? Quem você acha que vai amar mais a quem perdoou? Aí ele disse: a quem ele perdoou um valor maior. Aí Jesus continua, eu não coloquei aqui, mas ele continua a dizer: então, a quem muito se perdoa, muito se ama. Se você não dá valor ao que Deus fez na sua vida, você não vai amar Ele, não. Se você achar que você está fazendo um favor em seguir a Deus, certo? Você não vai amar Deus, não. Você só vai amar Deus quando você perceber que você era um perdido, que você era uma perdida, e que se Jesus não entrasse na sua vida, você estava arrebentado, você estava destinado ao inferno, e você não tinha jeito de se salvar. Você só vai amar Deus quando você entender isso. Eu era um desgraçado, miserável, cego, nu, eu não valia um conto furado, mas Jesus entrou na minha vida, e me tirou daquele caminho de perdição, e me fez um novo homem, uma nova mulher, uma mulher, e me fez uma pessoa diferente. Hoje eu sou alguém que eu me sinto muito bem. Então, é por isso que às vezes quando o Senhor, Ele liberta alguém que vem da bagaçada mesmo, como a gente diz, aquele que não, da bagaçada, parece que a pessoa ama mais do que quem já tem muitos anos. Eu fui criado no Evangelho, quando eu me dei por gente, eu já era crente. Minha mãe aceitou Jesus, eu tinha 2 anos de idade. E aí eu fui criado no Evangelho, até 13 anos, mais ou menos, quando meu pai morreu, e aí fiquei achando que eu já era o homem da casa, que eu tinha moral, e aí eu comecei a botar moral e disse que não queria mais saber de Jesus, não. Eu fui para o mundo. E depois de 6 anos para 7, eu voltei para o Evangelho. Jesus me trouxe, na verdade. Eu não tenho alegria nenhuma de dizer que eu fui para o mundo, sabe? Fiz um bocado de bagaçada lá, mas não tenho alegria nenhuma nisso. Mas uma das coisas que me faz muito bem é saber de que eu não merecia o amor de Deus, de que eu não merecia que Ele fosse me buscar, mas Ele foi lá e disse: Ivanilson, eu amo você e quero que você volte para mim. Aí essa ficha cai, entendeu? Vem esse negócio na cabeça da gente, você diz: rapaz, eu sei quem eu era, ou eu sei qual era o meu destino, e Jesus mudou a minha história. Às vezes quando a pessoa, não estou dizendo que isso tem que acontecer não faça isso, que isso é uma desgraça. Pessoa que às vezes é criada no Evangelho, aí diz: não, eu não tenho muita coisa para dizer, porque eu não fui para o mundo, não aprontei. Não, mano, não entre nessa não. A gente aprende com os erros dos outros. Você vê que lá no mundo é desgraça. Eu não conheço alguém que fique feliz em ter ido para o mundo e se converteu de verdade. Eu não conheço. O cara pode dizer: olha, eu tive algumas experiências, que agora eu posso ensinar alguém, conheço a dor de algum, mas é terrível. E para a gente ir para a segunda coisa que de forma prática mostra que eu amo a Deus. Eu tenho... Eita glória! Rapaz, vai ficar mostrando que eu sou velho. Já disseram que eu tenho 34 anos de casado. Aí eu ia dizer um negócio que ia mostrar mais velho ainda. Deixa quieto, Neirinha, deixa quieto, Neirinha. Neirinha gosta. Olha, mas na minha vida cristã, até hoje, agora, Deus fez muito bem a mim. Deus fez muito bem a mim. Eu já crente. E eu não sei se você pensa assim, eu penso isso, é verdade que eu vou dizer assim. Eu só sei que eu estou aqui porque Ele me sustentou. Eu não sei você, mas eu tenho certeza disso na minha vida. Na sua, você que tem que ter a sua, mas eu tenho certeza que Jesus não tivesse entrado na minha história depois de crente, digamos assim, eu não estava aqui não. Nem sei onde eu estaria, mano. Mas Ele chegou, e me amou mesmo, eu ali, até já com a consciênciazinha que eu tinha e tenho. Então qual é a melhor forma, de forma prática, como é que eu vou mostrar? Reconhecendo, tendo essa consciência do seu pecado, essa consciência do perdão de Deus para você. Vai fazer você amar Ele. Toda vez que você ficar soberbo, toda vez que você começar a criar asa, entendeu? E querer voar, toda vez que você empinar o nariz demais, aí feche seus olhos e lembre de onde Jesus te tirou.
Lembre que se ele não tivesse entrado lá na sua história, você talvez tivesse já até morto. Aí você cai em si, aí você baixa Cristo, né? Você baixa e você diz: o que eu sou é graça que está sobre mim. Foi a graça do Senhor que me alcançou. E aí você vai, além de você receber a bênção, você vai estar dizendo a Deus que você o ama, quando você reconhece isso. A segunda coisa, de forma prática, que mostra que a gente ama a Deus, a Bíblia fala isso em muitos textos, é guardando a sua palavra. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Como é que eu provo na prática que eu amo a Deus? Quando eu guardo os mandamentos de Deus. E segundo João, 1 João 5, 2 e 3, ele diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Então quer mostrar a Deus que você o ama? Guarda os mandamentos. Aquilo que o Senhor já mandou você fazer na Bíblia, faça. Às vezes eu acho que a gente quer inventar alguma coisa, né? Eu preciso inventar a roda. Então eu quero amar a Deus, então vou inventar a roda. Tem gente aí que acha que amar a Deus é sair de joelho, né? Subindo escada. É com essa pessoa que faz isso, né? Ou, sei lá, amar a Deus eu tenho que... de repente, dar todos os meus bens às pessoas. Talvez amar a Deus seja eu virar um mártir, eu queimar meu corpo. Isso está em 1 Coríntios 13. Tudo isso é até válido, né? Você dá o seu corpo e morrer por alguém, por Jesus Cristo, tal. Você dá todos os seus bens aos pobres e viver só da fé. Mas sabe, irmão, é uma coisa mais simples. Amar a Deus é guardar os mandamentos dele. Quando você guarda os mandamentos, o mais simples mandamento que seja, você está dizendo a Deus: eu amo o Senhor. Porque quando a gente guarda o mandamento de Deus, a gente está dizendo que a gente confia nele, que a gente entende que as coisas que ele mandou a gente fazer são legais, que Deus não está querendo cortar meu barato, não, que Deus não está querendo me frustrar, não. Os mandamentos de Deus, a palavra de Deus não é para, digamos assim, destruir a gente, não. É para fazer a gente ficar melhor. Então tudo que Deus manda a gente fazer, na verdade, é para o nosso bem. E quando você então demonstra isso, você está amando a Deus. Deus, eu vou obedecer ao Senhor. E é muito gostoso quando você não quer obedecer e aí você obedece. Essa aqui é boa, né? Quando você diz: a Deus, eu não quero obedecer não, mas eu vou obedecer. Sabia que isso é como se fosse uma declaração de amor para Deus? É como se você estivesse dizendo fazendo uma poesia de amor para Deus. Quando você diz: a Deus, eu não queria obedecer ao Senhor não, viu? Vou ser sincero, não queria não. Esse negócio aí me encrencou. É uma espinha na minha garganta. Mas sabe uma coisa? Eu vou obedecer assim mesmo. Glória a Deus. Aí Deus diz: esse cabra me ama mesmo. Esse me ama, porque não queria fazer, mas vai fazer assim mesmo. Terceira coisa, só são 4, irmãos, que prova de forma prática que a gente ama a Deus, colocando-o em primeiro lugar. Não existe, ninguém que possa ficar do mesmo nível de Deus, do mesmo patamar. Você não pode ter ninguém, guarde isso em nome de Jesus, não tem ninguém, nem todo mundo junto pode ficar no mesmo nível de Deus na sua vida, não pode. É algo que você tem que brigar com isso, sabia? Você tem que brigar e dizer: eu não aceito que no meu coração alguém sente no trono que é de Deus. Eu não aceito. Você não pode deixar. Isso é uma questão de guerra. E sabe o que acontece? Satanás já gosta de colocar alguém sentado no trono junto com Jesus, no coração da gente. Pelo amor de Deus, não quero isso não, nunca.
Eu estou falando de gente, né, de pessoas. E tem gente que às vezes é negócio de dinheiro, de profissão, sei lá, de fama. Meu irmão, não deixe nada sentar no mesmo lugar que Jesus está, que Deus está na sua vida. Não pode. Ele tem que ser o primeiro. E primeiro é primeiro. Não tem dois primeiros, só tem um primeiro, que é Jesus, que é Deus. É a forma da gente demonstrar na prática que a gente ama a Deus. É Deus olhar do céu e ver, o coração dele é meu. E só entra lá quem eu deixo e ele deixa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho, olha a dor nos pais, ou a filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Salmo 73, 25, o salmista Asaf diz assim: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje mais além de ti. Asaf disse: olha, no céu é o Senhor e na terra também. É uma terceira forma da gente mostrar que ama a Deus, é que Deus esteja realmente no primeiro lugar na nossa vida. Aí eu volto a perguntar a vocês, querido, como é que está o seu coração com relação ao seu amor a Deus? Como é que está? Questione, como é que está o seu coração com relação a amar a Deus? E a quarta coisa e última para a gente concluir, de forma prática, como é que eu mostro que amo a Deus? Amando em sinceridade. Eu estou falando essas coisas. Aí você vai sair agora dizendo assim: eu amo a Deus, Ele é o melhor meu, e não sei o quê. Mas se for mentira, não adianta. Deus, Ele prefere que você chegue e diga a verdade, e diga assim: ó Deus, eu até que eu amo o Senhor, mas eu também amo fulano de tal, e essa pessoa tem um lugar igual ao seu. É melhor dizer isso a Ele, sabia? Do que você dizer bem assim: ó Deus, eu amo o Senhor, mas é da boca para fora. Então amar a Deus sinceramente, com sinceridade, amando com sinceridade. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Efésios 6:24. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele coloca, em sinceridade. É melhor ser verdadeiro. Sinceridade é sem cera. Antigamente, quando construía, ainda hoje eu ia construir um móvel, tinha um buraco no móvel, eles botavam uma cera e cobria e passava verniz. Parecia que a madeira não tem nada. Ainda hoje faz, pega o pó de serra, né? Se a madeira está rachada, o pessoal pega o pó de serra e bota no buraco lá com cola e lixa. Você olha, parece que a madeira é perfeita, mas na verdade ela tem uma rachadura que está cheia de pó de serra, que é pó de madeira, e eles jogam uma cola por cima e lixa e pinta. O Senhor, Ele vê as rachaduras da gente, mesmo que a gente mascare, né? Mesmo que a gente cubra, que a gente bota pó de serra, Ele vê por trás, né? Ele vê o interior da gente. Não adianta a gente ficar com mentira com Deus. Eu acho que o mentiroso fere mais a Deus do que aquele que é verdadeiro. Mesmo que fale coisa que Deus não merece ouvir, nem é melhor você chegar a dizer a Deus: eu ouço umas coisas, por exemplo, hoje o pastor Vanilson pegou esse caminho aí, mas sinceramente esse negócio para mim é estranho, isso aí não está fora, esse negócio de amar o Senhor dessa forma, isso é só coisa de Bíblia, isso não é coisa de humano não, e é de quem, né? É do transformado pelo poder do Senhor. Às vezes tem coisa na Bíblia que parece que é de outro mundo, né? Deixa eu dizer, é mesmo. É mesmo, é de outro mundo, é de lá para a gente viver aqui. Glória a Deus. Para a gente concluir, queridos, 1 Coríntios 16, 22 diz assim: ó, se alguém, presta atenção nesse verso, de preferência guarde, 1 Coríntios 16, 22, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, sabe o que a Bíblia diz? Seja anátema. Aí depois ele diz: Maranata. Se alguém não ama a Jesus Cristo, seja amaldiçoado. Paulo que falou. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja um amaldiçoado. Aí ele depois diz: vem Jesus. Maranata é isso, né? Vem Jesus. Vou repetir esse verso.
Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. 1 Coríntios 16, 22. Então, repare, amar a Deus não é aquela questão se você quer ou não quer, entendeu? A questão é algo que tem que ter. É assim como comer, como beber água, como dormir, muito mais que isso. Você precisa amá-lo. A boa nova é que você pode amar a Deus por tudo que Ele já é e fez, e porque o Espírito Santo botou no seu coração, querido, no meu coração. Ele derramou no meu coração esse negócio. E a gente pode, irmãos. Diz o texto aqui, Colossenses 1,13: e Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diga comigo. Eu vou dizer, você diga amor. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Viver com Deus é uma relação de amor. A coisa mais linda que existe é um homem e uma mulher que consegue viver isso com Deus, irmão. Aí ele esteja onde estiver, com meia multidão ou sozinho no deserto. É um negócio bom demais. Diz assim a palavra, que eu já li, né? Romanos 5,5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A Bíblia diz: amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Amemos a Deus plenamente. Ele nos ama intensamente. Eu vou ler Romanos 5:8 e Romanos 8:32. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? E último verso, Deuteronômio 6:5. Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Amar a Deus é algo que tem que estar, o Google não botou lá, mas devia ter botado lá, que algo imprescindível na vida é amar a Deus. Porque quando alguém consegue viver essa relação, ele é um ser humano diferente. Eu acredito que nesses últimos dias, nós vamos ter dois tipos de pessoas na Terra. Uma que vai amar a Deus dessa forma aqui que eu falei, e portanto vai agradá-lo, e um monte de gente que vai estar paralelo, negando o Senhor. Se as coisas apertarem para a gente, irmão, no Brasil, como existe em algumas nações, a gente só vai aguentar se a gente amar a Deus. Se o negócio apertar aqui, porque quando mexe no bolso, né? Mexe na saúde, mexe na família, o que mais? Sei lá, e outras coisas, mexe com o nosso coração. Você lembra quando Satanás viu Jó? Aí, homem justo, reto, sincero, temente a Deus, se desviava do mal. Aí Satanás disse para Deus: ele só te serve porque você é bonzinho com ele. Você dá tudo para ele. Tira as coisas dele. Deus então permite Satanás, pode tirar. Satanás vai lá e tira os bens, tira tudo, inclusive a família. E a mulher dele diz: e aí, você vai aguentar essa parada, é? Satanás se apresenta a Deus de novo e diz, melhor, ele se apresenta, né? Aí Deus diz: você viu? Você disse que ele ia me amaldiçoar. E aí, cadê? Ele aguentou a parada, perdeu a família todinha,
Meu irmão, isso parece coisa de filme isso. Eu estava conversando com alguém, o livro de Jó, na Bíblia, é tido como um livro poético, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, são livros conhecidos como poéticos. Ou seja, poesia, e na poesia você pode inventar. Só que Jó, na minha maneira de entender, não foi uma poesia, foi um relato da vida de um ser humano que amava a Deus acima de qualquer coisa. E a prova é que outros textos falam da existência dele, como acho que é Ezequiel, que fala que se Jó e mais 2 homens que fugiu agora estivessem, eles iam se salvar. E Jesus falou e etc. Aí Satanás vai lá e diz, beleza, mas ele te serve porque ele tem saúde. Mexe na pele dele, mexe na carne dele, para você ver que ele não blasfema contra ti. Deus disse, eu permito, só não mate ele. Satanás vai lá e põe uma doença. E Jó entra naquela encrenca que todo mundo aqui sabe. Difícil pra caramba aquilo ali. Mas eu acredito que havia no coração de Jó um amor por Deus. Que quer queira, apesar dele ter falado umas abobrinhas, né? Dele ter falado coisas que não devia ter falado. Não falou contra Deus, mas falou contra ele mesmo, contra a vida. Ele não feriu a Deus, porque Deus era tudo para ele. Aleluia. E aquela experiência, no final, ele chega a dizer, ó Deus, eu só te conhecia de ouvir, mas agora meus olhos te veem. E eu gosto de dizer isso e encerro, a gente vai ficar em pé para orar. Um pregador um dia estava falando, era algo que me fazia uma interrogação na minha cabeça. Deus então vai lá e dá tudo em dobro a ele. E eu ficava perguntando, e cadê os filhos? Deus deu mais 10 filhos a ele, lembra? Ele perdeu 10, Deus deu 10. E eu ficava, mas não é dobro, aí é igual. Só que aí um pregador estava pregando, eu disse, rapaz, isso é iluminação do Espírito. Ele deu 10, mas os outros 10 estavam tudo lá com Deus, irmão. Ele ficou com 20 filhos. Na eternidade, quando for lá, e se houver isso lá na eternidade, Deus vai dizer aqui, ó, tá vendo? Falando, tá, o seu, ele já foi, né? É aqui, o seu lembra desse aqui? E lembra esses outros que eu lhe dei e tal? E essas 3 meninas mais lindas que existiam na época? Se você amar a Deus, no final, você vai cantar a vitória. No final, você vai dizer, valeu a pena. Você vai dizer, doeu, mas valeu a pena. E hoje eu tenho mais do que o que eu tinha. Que Deus nos abençoe, irmão. E que hoje você abrace o amor, né? O amor a Deus como assim um desafio de vida. Amar o Senhor. Eu quero amar o Senhor com tudo o que eu sou e tenho. Vamos ficar em pé para a gente orar, queridos.